Há várias coisas que competem com o dia da Reforma no dia 31 de outubro. Uma delas é o Halloween, mas depois também há o dia de Todos os Santos, no dia 1 de novembro. Portanto, várias coisas ali a competir. Mas nós como cristãos que amam a Igreja de Cristo, temos que assinalar este dia. Antes de mais, deixem-me dizer uma coisa. Era melhor que a Reforma nunca tivesse tido de acontecer. Era melhor. Quem dera que nunca tivesse tido de acontecer. Era sinal de que a Igreja se tinha mantido fiel à palavra de Deus. Infelizmente, teve que haver uma reforma. E era melhor que não tivesse de haver nenhuma linha chamada protestantismo. Era melhor. Era sinal que a Igreja, na altura, tinha aceitado a correção e se tinha reformado. Porque, na realidade, isto não foi bem uma reforma. Isto não é bem uma reforma. O que aconteceu foi que teve que se começar uma nova linha de igreja. Teve que se começar uma nova igreja, novas igrejas. Porque não houve nenhuma reforma. A igreja da altura, hoje nós chamamos de Igreja Católica Romana, na altura era só uma. Né? A Igreja Católica Romana podia ter... não se reformou, é isso que eu queria dizer. Não se reformou, continua exatamente igual, com muito poucas variações. Continua exatamente igual. Portanto, isto não foi bem uma reforma. Nem sequer o nome é muito correto. Teve que se começar algo novo. Martinho Lutero nunca quis sair da igreja. Nunca quis começar nada novo. Ele quis que a igreja se reformasse, mas a igreja não aceitou e excomungou-o. Então ele foi obrigado a sair e por consciência, para preservar a sua consciência de que a igreja fosse fiel à palavra de Deus, teve que se começar outra coisa nova. Então é triste, no fundo é triste. Era melhor que nunca tivesse tido de acontecer. Mas já que aconteceu e nós também é um motivo de celebração porque pelo menos a palavra de Deus tornou-se acessível a toda a gente, porque não era. Não é? Foram os protestantes foi a linha protestante que começou a traduzir as Bíblias para as línguas originais, para as línguas não é para as línguas originais, das línguas originais para as diferentes línguas, não é? Porque só havia a Bíblia em latim, na altura era a única tradução autorizada, e claro que as pessoas não sabiam latim, não é? O cidadão comum, só quem era mais instruído é que sabia. Portanto, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Isso é um motivo para nós celebrarmos. Temos que celebrar isso. Que a palavra de Deus se tornou acessível e também começou a haver liberdade religiosa. Isso também é outro motivo para celebrar. Porque senão nós não tínhamos o direito de fazer isto. Estarmos aqui. Não é? Aliás, para a Igreja Católica Romana... oficialmente nós não somos uma igreja, nós somos uma comunidade eclesial. Tudo o que não seja católico romano, no máximo, são comunidades eclesiais. E isto já é um avanço, nesse sentido, é uma coisa menos má, porque antes disso, tudo o que não fazia parte da Igreja Católica Romana era simplesmente herético, era simplesmente para excluir. Então... Pronto, graças a Deus há mais tolerância, mas foi a Reforma Protestante que trouxe essa tolerância para o Ocidente. Não é? E tornou-se possível divergir em termos religiosos. Não é? Isso também é uma coisa muito preciosa para nós. E devemos respeitar as diferentes religiões. Não é? Devemos respeitar, como queremos ser respeitados também. Isso não quer dizer que a gente não discorde, porque discordamos. Porque na minha Bíblia diz que só há um caminho para o Pai, que é Jesus Cristo. Acho que na vossa deve dizer exatamente a mesma coisa. Então, temos que discordar se propõem outros caminhos. Não é? Para nós só há um caminho. Mas, vamos lá. Eu gostava de ter aqui o PowerPoint. Vamos lá mergulhar nisto. E eu não quero ser muito maçudo, não quero aqui estar a debitar muita informação. Espero não cansar muito os irmãos. Mas eu gostava de explicar porque é que isto aconteceu. Gostava que refletíssemos e tivéssemos mais conhecimento sobre como aconteceu a reforma. Só um bocadinho. Então, a reforma foi, como eu estava a dizer, foi um movimento. Portanto, nós conhecemos Martinho Lutero, até
O ano passado houve o grupo da família Jesus viu o filme, não é? O filme Lutero, porque há um filme muito bom sobre Lutero. E é um filme que eu aconselho, porque explica muito bem como é que as coisas aconteceram, mas não faz total justiça à forma como as coisas aconteceram, porque não foi só um homem. A reforma foi produto do trabalho de muitos homens e durante séculos. Não foi em 1517 que alguém se lembrou pela primeira vez de pôr alguns pontos nos is. Então houve muitas caras, e estas são só algumas, mas só para ali isto tem uma... Ali. Isto é Lutero. Estão a ver? Não sei se os retratos são fiéis à realidade, que na altura não havia Facebook, então não dá para ir ao perfil deles se houvesse, não é? A gente ia e via. Este é John Wycliffe, um teólogo inglês, que é chamado a Estrela da Manhã da Reforma, porque ele começou no século XIV, não é? Muito antes do século XVI. John Wycliffe, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para inglês. E isso era uma afronta à autoridade eclesiástica da altura. Jan Hus, Jan Hus, este aqui, também foi um dos primeiros nomes a ser conhecidos. É da República Checa. Quando estive na República Checa, achei muito interessante, em Praga, ver os monumentos que eles têm a Jan Hus. E hoje a República Checa é o país mais ateu do mundo, se não estou em erro. Pelo menos da Europa sei que é. Do mundo, não sei se rivaliza ali com outros países, mas está lá em cima. Erasmus de Roterdão, este jovem aqui, fez também, promoveu o estudo do Novo Testamento em grego, na língua original. As pessoas não tinham acesso aos originais, só tinham acesso ao grego, só tinham acesso ao latim. Este jovem chama-se Philip Melanchthon, era alemão e também continuou o trabalho de Martinho Lutero na Alemanha, porque depois de Lutero muitos outros continuaram o trabalho. Ulrich Zwingli, também na Alemanha, penso eu. Não, levou o trabalho da reforma para as igrejas da Suíça e em Geneva. William Tyndale, um reformador inglês. John Knox, um reformador escocês, que é este, desculpem. E este aqui também é um dos nomes mais importantes da reforma, já depois, algum tempo depois de Martinho Lutero, João Calvino. Que eu não podia deixar de o ter aqui, porque é um dos maiores teólogos de todos os tempos. Não é? Um dos teólogos, ele escreveu as Institutas, que são alguns volumes, que é a sistematização de toda a doutrina cristã. Não é? Para deixar para as gerações que viessem aquilo que verdadeiramente era a doutrina cristã, segundo o entendimento dele. Nós não concordamos com algumas coisas. Eu. Não sei se há aqui calvinistas, ou se alguém sabe o que é que isso quer dizer, alguns sabem. Eu não sou calvinista, mas temos que reconhecer o grande trabalho que Calvino fez e o que deixou para as gerações. E em Portugal também tivemos. Mas em Portugal foi só sentimos a brisa da reforma, né? A brisazinha. E já para aí no século XVII, XVIII, porque e Espanha a mesma coisa. A Igreja Católica Romana na altura pôs em marcha uma máquina que se chamou a Contra-Reforma para contrariar as tendências reformistas. Então os jesuítas foi uma ordem que fez esse trabalho e fizeram bem, né? Fizeram muito bem, porque conseguiram suprimir os esforços de reforma e houve perseguição, não era permitido ler a Bíblia, não era permitido traduzir a Bíblia, não era permitido proclamar o Evangelho em público, quer dizer, havia uma série de coisas. Então puseram em marcha também a Inquisição, mais tarde. Mas em Portugal tivemos este homem, João Ferreira de Almeida, que conseguiu traduzir a Bíblia para a língua portuguesa, pela primeira vez, mas ele não estava cá em Portugal, porque senão não tinha conseguido. Né? Ele converteu-se na igreja reformada holandesa, depois viveu na Índia, viveu no Sri Lanka, viveu na Indonésia e foi traduzindo a Bíblia. Não chegou a acabar o Velho Testamento, ficou em Ezequiel, penso eu, não traduziu o resto, depois completaram a tradução, mas as Bíblias que nós temos
hoje traduzidos em português, graças a este homem, João Ferreira de Almeida. E, portanto, temos que louvar a Deus pela vida dele. Então, ele morreu em 1691, em 1670 a tradução estava concluída. Então, quase século XVIII, né? Quase no século XVIII. Depois nós sabemos, olhamos à volta, Portugal não é um país protestante, né? Portanto, Portugal é um país católico, fortemente católico. Ainda hoje 80% das pessoas se identificam como católicas, apesar de que só 10% da população em Portugal é que lê a Bíblia uma ou duas vezes por semana. 10%. Né? Portanto, e ler a Bíblia todos os dias, o número anda para aí à volta de 1% ou 2%. Okay? Ou 5%, anda por aí. Portanto, a nossa cultura continua a ser bastante católica e nós temos que nos mover neste meio e temos que respeitar, obviamente. Temos também respeitar como queremos ser respeitados. Nós temos que dar um exemplo de respeito e de amor para com as pessoas que não fazem, que não concordam connosco, que não se identificam com a nossa doutrina. Temos que as amar, né? Temos que as respeitar. E nós, embora discordamos, ok? Pode-se amar sem concordar. Isto tem que ser dito assim, porque hoje em dia isto é muito discutível. Não é? Hoje em dia, na nossa cultura, pensa-se que se amamos, temos que concordar com tudo, aceitar tudo e celebrar tudo. Não, nós amamos, mas não concordamos. E isso é possível, é possível. Então, vamos voltar a Lutero. Ele escreveu esse documento com 95 teses, por causa, o que despoltou tudo isto foi a doutrina das indulgências. E nós já vamos perceber o que são as indulgências. Era uma prática que estava instalada na Igreja Católica. Então ele escreveu as 95 teses e atacou esta doutrina, que é escandalosa. E o que é que diz esta doutrina? A doutrina das indulgências surgiu no século XI e XII. Foi mais ou menos nessa altura que se implementou ou se desenvolveu a doutrina do purgatório, né? Porque não existia até essa altura. Então a doutrina do purgatório foi desenvolvida e com a doutrina do purgatório vieram uma série de coisas. Né? Com a doutrina do purgatório, o que é o purgatório? Para já. Né? O purgatório é o seguinte: nós somos salvos em Cristo. Ok? E na Igreja Católica Romana, as pessoas que são batizadas são salvas em Cristo. Okay? Então depois há a confirmação, há o crisma, pronto, e isso não é nada. O problema é como se vê o batismo, como se o batismo fosse algo mágico, que não é, no nosso entender. Não é? Mas somos salvos em Cristo. Quem é batizado é salvo em Cristo. E o sacrifício de Cristo pagou o preço pelos pecados. Mas os pecados que eu cometo agora, sim, por um lado, aquilo que Cristo fez dá para atenuar, mas eu também tenho a minha responsabilidade em pagar por esses pecados que eu cometo hoje. Mas eu não vou pagar o suficiente. O que é que isso significa? Vou ter que passar algum tempo no purgatório para acabar de pagar. Okay? Todos os pecados que eu vou cometendo. Mas haverá alguma maneira da gente atenuar um bocadinho o tempo que vamos passar no purgatório? Há uma maneira. São as indulgências. Ou seja, certas coisas que eu faço, se eu, por exemplo, rezar muito, ou se eu fizer uma peregrinação, ou se eu for a Roma e basta passar pela porta da Basílica de São Pedro, basta passar pela porta, entrar lá, os meus pecados ficam logo limpinhos. Depois, claro que continuam a acumular. A partir disso continuam a contar, daí precisarmos de indulgências. Também a oração porque estão no purgatório, se eu orar pelos que estão no purgatório, isso ajuda também, né, a diminuir o tempo. Então as indulgências vieram assim. Na altura, estavam a construir a Basílica de São Pedro, na altura de Lutero, e era preciso muito dinheiro para isso. Então o que é que se lembraram? Vamos fazer uma campanha de levantamento de fundos, oferecemos indulgências pelas ofertas. Então quem desse uma oferta ficava mais limpo dos seus pecados temporais, os pecados que se cometem por aqui. Não é? Então, isto é algo interessante e algo complicado e que nos traz vários problemas. Mas só para os irmãos, para terem
visualização de como é que isto funciona, nós vamos ter uma visita hoje, ok? Isto é só para ilustrar, não é para faltar ao respeito a ninguém, é só mesmo para ilustrar, está bem? Então eu vou chamar, vamos ter o Papa Filipe. Filipe, por favor. Ok. Podes pôr aí, por favor. Agora precisamos de um pecador. Quem é que pode ser pecador? Pode ser tu, então, Hugo, por favor. O Hugo vai pecar. Como é que queres pecar? Diz lá. Tens que cometer assim um pecado. Epá, tu. Não... Isso é bom, pá. É muita. Não és nada. Nada tolo. Se não, podes dar assim uma chapadinha à Bárbara ou qualquer coisa. Pronto, o Hugo pecou. Roubou uma carteira. Né? Então, o Hugo, neste momento, é um pecador. Ok? Então, o que o Hugo vai fazer, o Papa, segundo a doutrina católica, é o guardião, como cabeça da Igreja, o Papa é o guardião dos tesouros que Cristo conquistou na cruz. Cristo conquistou tesouros na cruz, né? Venceu. Então, o Papa é o guardião desses tesouros. A Igreja Católica é a guardiã desses tesouros. Por isso é que para se ter acesso a Cristo é preciso estar na Igreja Católica. Okay? É preciso estar em submissão ao Papa. Por isso é muito difícil a gente desprender-se disto. Estão a ver como é difícil para alguém que está na Igreja Católica sair? Só fazer este parênteses. É que há esta convicção de se eu saio da Igreja Católica, eu perco acesso a Cristo. E isso é trágico. Então, o Papa tem os méritos de Cristo e também os méritos dos santos. Os santos que foram canonizados também juntam-se aos tesouros de Cristo. Portanto, tudo o que os santos fizeram também está aqui. Okay? Isto deveria ser maior, né? Mas só temos esta. Então, o Hugo pecou. Ele é salvo em Cristo, ok? É salvo, mas cometeu agora um pecado. O que é que ele vai fazer? Vai pedir perdão ao Papa, neste caso é o Papa, tem este privilégio, podia ser alguém em representação da Igreja, um padre, um bispo, enfim. Mas pede perdão, por favor. Não, a carteira, tu estás arrependido, vais ter que a devolver. Pronto. Portanto, se estás arrependido, então devolve a carteira, por favor. Mas isso não chega. Ele pecou, tem que haver uma restituição espiritual também. Anda cá, podes subir aqui. Pede lá perdão. Ajoelha-te, por favor. Pede lá, vá lá. Diz, eu pequei. Pronto. Agora o Papa, como cabeça da Igreja, tem os méritos de Cristo e perdoa pecados. Pode perdoar pecados enquanto representante de Cristo na Terra. Então, por favor, vais-lhe dar alguns dos méritos para perdoar este pecado, certo? Tu és livre de poderes usar tudo, mas comparticipando no pagamento. Ok. Então, ele vai ter de comparticipar. O que Cristo fez, Cristo levou sobre si todos os pecados. Mas a pessoa que peca tem que comparticipar. Não é? Porque para restituir algo de espiritual restituir algo de espiritual a Deus. Okay? Como é que ele vai comparticipar? Uma penitência. Qual é a penitência? Como penitência, vais dar a volta à igreja. Por favor, dá a volta à igreja em contrição, em penitência. Vá lá rapidinho e volta aqui. Isto tem que ser feito, atenção, isto tem que ser feito de coração. Não é? É algo que é também da doutrina, que tem que ser feito de coração. Então, fizeste de coração? Sim. Então, é assim, isto que ele fez nunca vai conseguir pagar. Não paga. Ok? Mas o Papa, como representante da Igreja, podes ajoelhar, por favor, só para as pessoas verem o Papa. O Papa, como representante da Igreja, vai, da parte de Deus, dar-lhe o resto que lhe falta. Está bem? Então, estás abençoado. Os teus pecados
estão perdoados. Dá-lhe aí um dos méritos, faz favor. Pronto. Digamos, ele recebeu graça através da igreja. A igreja é que ministra a graça. A igreja como instituição. Fora da igreja não há graça. Ok? Não há graça salvífica, não há graça para perdão de pecados. Só na igreja católica romana, neste caso, é que há graça. Vai lá e não peques mais. Está bem? Podes deixar. Ok. Uma salva de palmas para o Papa, então. Ok. Perceberam as indulgências? As indulgências foi o que o Hugo fez, né? E como paga, e como recompensa para ele ter feito este sacrifício, de coração ter feito esta penitência, a Igreja perdoa, a Igreja ministra o perdão dos pecados, ministra a graça. Ok? Ficou claro? Ficou claro? Isto são as indulgências. Neste caso, foi uma volta à igreja. Há várias outras formas. Por exemplo, fazer caridade com os pobres também dá direito a atenuar os pecados temporais. Nunca é suficiente. Nunca é. Mas ajuda a atenuar. E os méritos de Cristo depois são ministrados de acordo com aquilo que a igreja entende como corpo de Cristo na Terra. Ok? Só há aqui um problema, um pequeno problema. É que a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não ensina nada disso. O que a Bíblia diz é isto. Uma das coisas que a Bíblia diz, porque há muitas passagens que nós podíamos ir buscar, mas uma delas é esta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que é que nós precisamos de fazer para os nossos pecados serem perdoados? Confessá-los em arrependimento. Diante de quem? De Deus. E a igreja, sim, a igreja também é um lugar para nós confessarmos pecados, porque Tiago diz na sua carta, confessai os pecados uns aos outros, mas ninguém nos pode separar do amor de Deus. Deus ama-nos, Jesus já nos perdoou na cruz, então nós temos acesso àquilo que Jesus fez através do nosso arrependimento. Basta nós arrependermos e pedirmos perdão. Isto é um bocado... Sinceramente, eu entendo porque é que nós temos estas doutrinas. Porque é que surgem estas doutrinas? Porque é escandaloso isto. A graça é escandalosa. Então eu posso pecar o que eu quiser e depois venho a Deus em arrependimento e Ele perdoa-me assim, sem eu ter que dar mais nada? Sem eu ter que restituir nada? Sim. Havendo possibilidade de restituir, restituímos, como Ele devolveu a carteira. Mas o resto, ele pecou contra Deus. Não há nada que Ele possa fazer para compensar isso. O pecado está feito. E a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa pelo pecado, ou a punição pelo pecado é a morte. Portanto, nós pecamos contra um Deus santo, nós separamos-nos de Deus. Mas Jesus veio fechar, né, essa separação. E nós em Jesus temos acesso ao Pai. E as 95 teses dizem exatamente isso. Começando aqui pelas indulgências, isto abre uma série de portas depois. Não é? Porque as indulgências dizem o quê? Olha, para já dizem que o Papa é a autoridade máxima. Não é? O Papa é a autoridade máxima. O Papa é que guarda os tesouros conquistados por Cristo. É o guardião dos tesouros conquistados por Cristo. Ninguém pode ter acesso àquilo que Cristo conquistou sem ser por intermédio da Igreja Católica Romana, sem ser por intermédio do Papa. Então o Papa é a autoridade máxima. E outra coisa que as indulgências transmitem, não é? Estão por trás das indulgências, é que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Aquilo que Cristo fez não é suficiente. Não podemos só fundamentar-nos nisso. Temos também que nós fazer uma paga, uma restituição espiritual. E que mesmo assim vamos ter que estar no purgatório durante o tempo correspondente à quantidade de pecados que cometermos. Então, isto levanta grandes problemas. Por isso é que isto foi o gatilho que deu origem à reforma. Porque as indulgências têm como base estas ideias. E hoje as indulgências continuam a ser uma realidade. Não é? E Lutero disse isto nas suas teses. Se o Papa
pode esvaziar o purgatório, porque é que não o faz por amor? Porque é que é preciso pagar o que quer que seja? Porque é que não faz isto por amor? Não é? A resposta é não, não é justo. Não é justo porque se alguém comete pecado, deve pagar. Mas Cristo já pagou. Não é? Cristo já pagou. Em 2016 houve um ano do jubileu em que foi o ano da misericórdia. Não é? Eu estive em Roma nessa altura e havia setas no chão, que é o caminho que os peregrinos deviam fazer. E depois, neste ano, em vez de ter que se passar pela porta da Basílica de São Pedro para ter um perdão total de todos os pecados até aí, bastava passar, se cada diocese tivesse uma porta, bastava passar por essa porta. Então foi um ano, é o ano da graça, foi o ano da graça e da misericórdia, instituído pelo Papa Francisco. Então as indulgências hoje continuam a ser uma realidade. Esta doutrina nunca mudou. Aquilo que deu origem à Reforma continua a estar presente. Né? Daí que um dos lemas da Reforma é Semper Reformanda. Né? Sempre em reforma. Porque a Reforma continua a ser algo necessário. Né? O perdão de Cristo continua a ter de ser proclamado. Nós continuamos a ter que dizer às pessoas que não precisam de fazer nada, não precisam de pagar mais nada. Cristo já pagou o preço. O sacrifício de Cristo é suficiente. Continuamos a ter que proclamar o Evangelho. Porque continuamos a ter de dizer, não basta ser batizado e não basta integrar uma comunidade. É preciso fé. É preciso fé. E temos que continuar a proclamar estas verdades. Então, só para ver estas duas, e não vamos demorar muito mais tempo, porque eu sei que isto é muita informação e fica pesado, mas só para resumir, né? Uma das declarações que saiu das 95 teses foi esta. A Bíblia é a autoridade máxima e não o Papa ou a Igreja. A Bíblia é a autoridade máxima. Vamos ver um vídeo. Tens aí o vídeo pronto, Zé? É um vídeo do filme Lutero que mostra muito bem o que Lutero, aquilo que Lutero disse e aquilo que Lutero quis declarar através das indulgências relativamente a esta questão. I know you desire to be a faithful servant of Christ and His Church. I am here to help you. Stand on your feet, my son. What do you have to say? Have I erred? Yes, you have erred. How? That I may avoid such error again. You have erred by teaching new doctrines. Which of my teachings is offensive to Rome? For one, indulgences. Pope Clement's decree, Unigenitus, clearly states that the merits of Christ are a treasure of indulgences. Acquired. And so, Your Grace, I think you'll find it says, the merits of Christ acquired a treasure of indulgences. I am not here to wrangle with you. No, Your Grace. But Unigenitus was issued 175 years ago. And were this decree not so embarrassing to our church, perhaps it would not be commonly called extravagante and left out of most collections of canon law. It contradicts Panomitanus. Our present Pope Leo is in harmony with Clement's decree. And there ends the matter. The honor of the papacy is not preserved by the naked assertion of papal authority, but by safeguarding the Pope's credibility and the clear testimonies of divine scripture. The Pope interprets Scripture. He may interpret it, but he is not above it. He was to say one word. We both know the selling of indulgences have no scriptural support. If common people could read the Bible for themselves, they would understand just how broad the Church's interpretations are. That is outrageous.
The scriptures are too complex for even the average priest to understand, much less the common man. Indulgences are an established tradition which give comfort to millions of simple Christians. Comfort. Your Grace, I'm not interested in comfort. Comfort is not the issue. So you consider your discomfort more important than the survival of Christianity? I'm interested in the truth. The truth. The Turks are building armies on our eastern borders. We are on the brink of war. To the west lies a world of souls who have never heard the name of Christ. That is the truth. Christianity is tearing apart. And just when we need unity most, you create confusion. My goal is not to quarrel with the Pope or the Church, but to defend them with more than mere opinion. The gospel cannot be denied for the word of man. I refuse to argue with that monk. You say... Ok. Então dá para entender o que é que, qual é a questão que está aqui, não é? Em jogo. É uma questão de autoridade. Não é? Podes pôr novamente. Isto é uma questão de autoridade. Quem é que tem a autoridade máxima? É o Papa e a Igreja sobre as Escrituras ou são as Escrituras sobre o Papa e a Igreja? Não é? A Bíblia diz claramente que as Escrituras têm autoridade sobre o Papa e a Igreja. O problema é que também é complexo. Porque as Escrituras foram escritas por quem? Foram escritas pelos profetas do Velho Testamento e pelos apóstolos. Ou pessoas que ouviram o testemunho dos apóstolos e escreveram. O que a Igreja Católica diz é que o Papa é a continuidade dos apóstolos. Não é? E, portanto, tem também autoridade para interpretar. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque quando nós dizemos que a interpretação, quem tem autoridade de interpretação é uma pessoa, né? Uma pessoa e uma instituição, nós ficamos livres para inventar. Assim, posto de uma forma, né? Ficamos livres para adaptar a Bíblia à nossa própria conveniência. E as indulgências é isso. Como Lutero disse, sabemos perfeitamente, ele e as pessoas, e o cardeal Carretano, sabiam perfeitamente que as indulgências não têm base bíblica. Mas como dá jeito, não é? Adaptamos. E este é um gráfico que mostra várias doutrinas que foram sendo implementadas ao longo da história, foram sendo colocadas como ao mesmo nível das Escrituras e que não têm qualquer base nas Escrituras. E depois eu posso enviar isso, se vocês quiserem. Uma das coisas, só alguns exemplos. A adoração de imagens e relíquias começou no século VIII, em 783. Nunca na história da Igreja antes disso tinha havido adoração de imagens, de relíquias. Isso nunca foi algo que a Igreja tivesse praticado. Não é? Mas começou a praticar por decreto. Não é? Depois, o vinho, não haver vinho na comunhão, não é? E o pão ser substituído pela hóstia. Foi em 1415. Até aí havia vinho na comunhão. Hoje não há. Nós temos pão e vinho. Na Igreja Católica Romana não há, só a hóstia. E porquê? Não é? Porque é que se priva? Porque basta o padre tomar e isso inclui toda a congregação. Quer dizer, onde é que isso está nas Escrituras? Jesus disse para nós celebrarmos a última ceia até que Jesus viesse. E a última ceia foi pão e vinho. Não é? Enfim, muitos pontos aqui. O celibato, assim, foram todas doutrinas que foram sendo tiradas ao longo da história através da interpretação e do decreto do Papa e da Igreja. Portanto, quando nós temos esta liberdade, quando um homem tem a liberdade para interpretar as Escrituras e tem a autoridade máxima sobre as Escrituras, só pode dar mau resultado. E deu. E a Bíblia diz isto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Não diz que a Escritura e a interpretação da Igreja são inspiradas por Deus. Não, diz que as Escrituras são inspiradas por Deus. A Igreja tem que interpretar, mas não há uma autoridade máxima na interpretação. É a Igreja que tem que refletir sobre as Escrituras
e chegar a um consenso acerca daquilo que as Escrituras querem dizer e pôr sempre isso em questão. Sempre em questão. Por isso aqui, o que eu digo aos irmãos é assim, se eu tiver a dizer alguma coisa que vocês vejam que não está em conformidade com as Escrituras, venham falar comigo, chamem-me a atenção. Não é? Porque aqui ninguém tem um monopólio de interpretação. Ninguém. Não é? Nem a Bíblia nos ensina isso. As Escrituras são inspiradas, mas as interpretações dos homens, nós precisamos de refletir. Não é? E há coisas que são muito claras nas Escrituras. Não é? Por exemplo, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é claríssimo nas Escrituras. Não é? Há coisas que durante toda a história da Igreja nem houve sequer discussão sobre elas, não é? Porque são claras nas Escrituras. Há outras coisas que não são assim tão claras e nós temos que refletir em conjunto e procurar mais sabedoria de Deus para poder perceber qual é a sua vontade. E nós temos o privilégio de ter acesso às Escrituras. Não é? Nós podemos entender as Escrituras. Este foi outro das grandes bandeiras da Reforma. As pessoas podem entender, as pessoas podem ler por si mesmas. As pessoas não são... Quer dizer, nós não temos que privar as pessoas das Escrituras porque é perigoso deixá-las ler. Não é perigoso. Lê as Escrituras. Lê por ti mesmo. Aliás, foi por causa da Reforma que o analfabetismo começou a declinar, a entrar em declínio na Europa. Porque até aí as pessoas, uma grande percentagem da população era completamente analfabeta. Mas por causa da necessidade de ler a Bíblia, o analfabetismo começou a entrar em declínio. Não é? E não apenas para os responsáveis eclesiásticos, os padres, os monges que se dedicavam ao estudo, mas todo o crente. Tem que ler. Leiam. Leiam as Escrituras. Deixem que Deus vos mostre qual é a sua vontade. E se houver algum erro, nós estamos aqui para conversar. Não é? É óbvio, precisamos de orientação. Mas os homens erram. Não é? Então nós temos que apontar para as Escrituras e mostrar que o que estamos a dizer é verdade. Que foi aquilo que o apóstolo Paulo sempre fez. O apóstolo Paulo, enquanto andou a evangelizar, ele chegava às sinagogas dos judeus e dizia: isto está nas Escrituras. Desculpem. Isto está nas Escrituras. Leiam, vejam. É isto que está nas Escrituras. Havia pessoas que não aceitavam. Não é? Havia outras que percebiam. Sim, é isso que está nas Escrituras. Não é? E em Atos 17, é uma passagem muito interessante, em que o apóstolo Paulo passa por uma cidade, a cidade de Bereia, e que diz que lá as pessoas eram mais nobres porque não apenas se contentavam com aquilo que o apóstolo Paulo dizia, mas iam às Escrituras ver se as coisas eram de facto assim. Portanto, nós temos de ir às Escrituras e ver se as coisas são de facto assim. Então não deixem, não vão por mim, não vão pela minha palavra, nem vão pela palavra de alguém que fala aqui só. É óbvio, nós somos igreja e precisamos de confiar uns nos outros. Mas as Escrituras têm que estar acima da confiança que nós temos uns nos outros. E quem não lê as Escrituras está sujeito. Não é? Está sujeito a ir na conversa de qualquer bem-falante que apareça. Por isso é que muitas pessoas andam aí a ir na conversa de muitos bem-falantes e nem sequer conhecem as Escrituras. Por exemplo, eu uma vez estive a falar com um jovem, só para dar um exemplo, que cresceu numa igreja evangélica e não conhecia a parábola do filho pródigo. Agora expliquem-me como é que isto é possível, mas acontece. Portanto, nós, protestantes, evangélicos, não estamos nada imunes a isto, ok? Nós não estamos imunes a nada. Nós não estamos imunes a cometer os mesmos erros que nós apontamos à Igreja Católica. Cuidado, cuidado. Nós temos que ser humildes aqui e perceber que nós estamos tão sujeitos a errar quanto outras igrejas quaisquer. Outras linhas quaisquer. Precisamos mesmo da graça de Deus aqui e precisamos de estudar, precisamos de trabalhar, precisamos de aprofundar aquilo que as Escrituras dizem. Mas, outra coisa que diz é que o homem, outra coisa que as indulgências, que as 95 teses dizem, é que o homem alcança a salvação somente pela fé em Cristo e não pelas suas obras. Cristo é suficiente. Não há nada que nós possamos fazer para pagar o pecado. Nós estamos completamente perdidos. Deus, pela sua graça, envia o seu Filho para nos conceder o perdão e Jesus toma sobre ele todos os nossos pecados, morre na cruz e o que é que nós temos que fazer? Receber.
João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos de Deus em Cristo, porque cremos em Cristo. E isso, irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos acesso a Deus. Não precisamos de intermediários. Só precisamos de um intermediário, que é Jesus. Jesus dá-nos acesso. Segundo a Igreja Católica Romana, Cristo morreu pelos pecados, mas a Igreja tem o monopólio de Cristo. E a Igreja administra a graça de Cristo consoante entende, sendo intermediário entre as pessoas e Cristo. Okay? É isto, é esta a doutrina. Mas nós vemos na Bíblia que não é assim. E esta passagem do apóstolo Paulo é muito interessante, em 1 Coríntios. Ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, apóstolo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, também apóstolo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é nosso em Cristo. Não precisamos de mais nada. Não precisamos de intermediários nenhuns. A igreja é importante? É. A igreja é fundamental. Mas a igreja não tem o monopólio de Cristo. Cristo, ele é maior do que a igreja. Ele é que é a cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Não é o Papa, como nós ouvimos dizer na Igreja Católica Romana. Só há uma cabeça, e é Jesus Cristo. E a doutrina, e esta doutrina diz-nos isto. Solus Christus, basta Cristo. Cristo é suficiente. Podemos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. Agora desapareceu-me aqui a passagem. Ok. Hebreus, capítulo 10, penso eu. Capítulo 10, versículo 16. E vamos ler até ao versículo 23. Desculpa. Vamos ler até ao versículo 23. Hebreus 10, do versículo 16 ao 23. Este é o concerto que farei, a aliança que farei com eles depois destes dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais pagamento pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, o caminho está aberto. Cristo abriu o caminho. Então podemos entrar com toda a confiança, com inteira certeza de fé, no caminho que Cristo abriu. Não é preciso mais nenhum caminho. Não há nenhuma igreja que nos possa separar da graça de Deus. Não há nenhum homem que nos possa privar da graça de Deus. Somos livres para estar em Cristo, para estar com Cristo. Somos livres para o seguir. E a graça de Deus está acessível a todos. Então, irmãos, nós temos esta revelação. Vamos praticar isto, vamos viver isto, vamos aproveitar isto. Esta é a grande aplicação que nós tiramos da reforma. A Bíblia tornou-se acessível a todos. A graça de Deus deixou de ser monopólio de uma igreja e passou a ser acessível, passou a ser aquilo que realmente é, que é acessível a todos. E nós o que é que estamos a fazer com isso? O que é que nós estamos a fazer com esta liberdade que temos em Cristo?
não é? Vamos aproveitar, temos Bíblias. Temos este privilégio que é ter acesso à palavra de Deus. Podemos ler por nós mesmos. Não precisamos que ninguém, nos regule a nossa leitura da Bíblia. Nós mesmos podemos ler a nossa Bíblia. Temos toda esta liberdade e temos liberdade para nos chegar a Cristo, para ter intimidade com Cristo, para caminhar com Ele. E Ele não nos priva de ninguém. E o apóstolo Paulo diz que nada nos pode separar do amor de Deus. Nada. Nem homens, nem instituições, nem poderes nenhuns nos podem separar do amor de Cristo. Somos livres para amar, porque Cristo nos amou primeiro. Então, vamos viver isso como igreja. Não é? Vamos viver isso na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Vamos amar com o amor que temos em Cristo. Vamos viver segundo a vontade de Deus. E se temos dúvidas, vamos ler a palavra. Vamos refletir juntos. Vamos ouvir aqueles que nos podem ajudar. Não é? E não é ouvir com uma confiança cega. É ouvir e verificar nas Escrituras se de facto é assim. Vamos viver a nossa fé. Porque temos liberdade em Cristo. Amém? E isso é motivo para nós louvarmos a Deus, para nós darmos glória a Deus, porque o caminho está aberto. Há um novo e vivo caminho. Só precisamos de um sacerdote. É Jesus Cristo. Ele é o grande sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote principal. Amém? Vamos ficar de pé nesta manhã. Vamos orar a Deus e agradecer-lhe por tudo isto. Porque esta verdade tornou-se acessível a nós. Esta verdade tornou-se acessível à nossa vida. Por causa do sacrifício de Cristo. E por causa do esforço e do trabalho e do sacrifício de homens e algumas mulheres, porque também houve mulheres na Reforma, e foi pena não ter colocado ali, mas houve mulheres também que tiveram papel... A esposa de Lutero, né? Depois Lutero casou, ela era freira. Então, houve pessoas que sacrificaram para que estas verdades possam ser acessíveis, possam estar acessíveis ao nosso exame. Vamos louvar a Deus por isso. Amém? Vamos orar juntos e vamos viver isto na nossa vida. Sim, Pai, nós te louvamos, Deus. Te agradecemos pela verdade, Senhor. Te agradecemos pela verdade e por nós podermos ter acesso à verdade. Não sermos privados da verdade. Obrigado porque vivemos numa sociedade onde temos acesso à Tua Palavra, onde podemos ler, onde podemos partilhá-la, onde podemos proclamá-la. Deus, obrigado pela oportunidade maravilhosa que nós temos de nos reunirmos livremente um domingo de manhã e ouvirmos a Tua Palavra a ser ministrada, Senhor. Oh Pai, glória a Ti por tudo isso. Ajuda-nos a não vivermos numa rotina que faz de tudo isso coisas normais e até pequenas, Senhor. Ajuda-nos a valorizar, ajuda-nos a perceber quão privilegiados nós somos, Senhor. E também a orarmos e a estarmos em sintonia e em oração e em intercessão pelos nossos irmãos por esse mundo fora que não tem este privilégio, que não tem este acesso. Senhor, que como igreja possamos também ter este peso connosco. Como aqueles homens que Tu levantaste nestes tempos que nós estivemos a falar, estes homens que levantaste nos tempos da Reforma para entregarem a outros aquilo que receberam de Ti. Deus, muito obrigado porque em Ti nós temos liberdade, temos um novo e vivo caminho em Jesus Cristo. Te agradecemos muito pelo sacrifício de Cristo, porque é graças ao sacrifício de Cristo que nós temos liberdade, que nós somos livres pela verdade. Muito obrigado, Deus, que como igreja possamos viver isso de uma forma plena e possamos caminhar aí, Deus, entregando tudo aquilo que recebemos com liberalidade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Estamos livres para ir e continuar a aprofundar, continuar a pensar, continuar a... Olha, lá em Apocalipse fala que o anjo deu um rolo a João e disse: come este livro. E João comeu, não é? Nós também temos de comer este livro. Não no sentido literal, não se ponham a comer, de facto, o papel,
mas comer no sentido de comer as verdades, essas verdades fazerem parte de nós e ficarem gravadas no nosso íntimo a cada dia. Temos que nos alimentar destas verdades, que é a palavra de Deus. Bem, então vamos fazer isso no nosso dia-a-dia e não apenas na igreja quando nos reunimos. Está bem? Vamos viver isso de uma forma contínua.